Vamos lá, pessoal. Cris, bota o slide, por favor. Então, eu parei nesse ponto onde somos idiotas se acreditarmos em Deus. Essa é basicamente a ideia ateísta proposta por essa turma. Então, você acreditar em Deus, você se tornou um idiota, tá? E sempre eles vão cair nesse ciclo vicioso. A maioria dos cientistas são ateus, a maioria dos cientistas são ateus. A religião é má, a ciência matou Deus, Darwin nos deu todas as respostas que precisávamos e assim por diante. Porém, olha o próximo quadro. O que você vai enxergar aí? Isso foi retirado de um livro e o autor, o que esse autor fez? Ele fez um levantamento daqueles que ganharam o prêmio Nobel de 1901 ao ano 2000. Então, ele calculou aí 100 anos de trabalho, né, envolvendo esse prêmio, essa premiação, e ele investigou a vida daqueles que ganharam esses prêmios. E esse quadro azul aí nessa bolacha, ele corresponde a 65,4%. Esse é o dado informado nesse livro. Depois eu posso passar o livro para você, o nome do livro. Eu acredito que não tem em português ainda. Mas nesse livro ele vai puxar esse levantamento aí. 65,4% dos ganhadores do prêmio Nobel são pessoas que se declararam acreditando em Deus, ou seja, elas criam em algum tipo de divindade, elas eram cristãs, por exemplo, católicos, protestantes, anglicanos e assim por diante. 65,4% dos ganhadores do prêmio são pessoas que se declaram cristãs de alguma forma, mas isso de todas as vertentes cristãs. Depois, se você juntar os judeus, que corresponde ao laranja aí, 21,1%, você tem mais ou menos aí um total de 86,5% dos ganhadores do prêmio ou dessa premiação declarando que acreditam em Deus. Isso sem falar na turma dos muçulmanos, hindus, por exemplo, os muçulmanos acreditam em uma divindade, você tem hindus que acreditam em diversas divindades. Se você colocar todo mundo aí no bolo, nós vamos chegar quase a 90% da premiação com pessoas declarando que são, de alguma forma, pessoas que acreditam em um tipo de divindade. Então, quando um neo-ateísta fala para você assim, a academia é totalmente ateísta, a maioria dos cientistas são ateus, você pode esquecer isso, tá, gente? Porque a nata, assim, o grosso mesmo, aqueles que ganharam as premiações por ciência boa,
Assim, a nata do negócio é alguém que acredita em Deus, ou seja, você tem quase 100%. Para você ter uma ideia, os ateus que ganharam esse prêmio, eles chegam somente a 7%. Então, a turma ateísta e agnóstica, assim, juntando ateus e agnósticos, você pode ver aí no quadro cinza aí, juntando ateus e agnósticos, você tem aí a soma de 7% contra 86%, mais ou menos, de pessoas declarando que existe uma mente, um designer que criou o universo, uma mente divina, seja lá a nomenclatura que eles derem, mas eles acreditam em uma mente, alguém, um ser, um divino que criou, enquanto os ateus e agnósticos não chegam a 7%. Então, você pode perceber que aqui você já tem um grande problema para colocar na mão dos ateus. Isso não significa que toda academia é cristã, não é isso que estamos dizendo, mas podemos afirmar que a nata mesmo, da boa ciência, ela é cristã e não ateísta. Ok? Então, você pode olhar aí, depois eu deixo para vocês no grupo, para quem tiver interesse. O nome do livro, o nome do autor é Baruch Shalev. Ele que fez essa pesquisa aí acadêmica. Existem alguns artigos que também apoiam a mesma ideia dele, tá bom? Vamos lá. No que acreditam os ateus? Essa é a grande ideia, né? O que eles falam? O que um ateu diz sobre Deus? Então, nós já vimos lá em cima que um ateu, ele afirma, ou eles afirmam, que Deus não existe. Eles afirmam que Deus não criou os homens, mas, aí que vem agora, os homens criaram Deus, ou deuses. Então, existe sempre aquela conversinha, você sempre talvez escuta alguém dizer sobre os mitos. Nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores. Nós falamos sobre o mito verdadeiro, né? Quem acompanhou as aulas pegou essa ideia, um mito verdadeiro que esteve entre nós, e o mito criado pelos homens para controlar ou para explicar fenômenos naturais que eles não tinham condições de explicar sem a ciência. Então, eles criaram deuses, mitos, a partir dessas coisas naturais. E desse contexto nasce essa ideia de que o homem cria o seu Deus ou os seus deuses. Então, isso é o que um ateu vai falar, que Deus é algo fabricado pelo homem. É uma ideia que o homem fabricou. Deus, Jesus, é tudo mito, né? E assim como qualquer outra divindade. Segundo ponto aí, ó, o que eles dizem sobre o universo. Eles afirmam que o universo é eterno e se ele não foi eterno, ele surgiu do nada e por nada. Então, quando eles vão observar o universo, o mundo, tudo que nele existe, toda essa engenharia natural, né? Tudo nos seus devidos lugares, tudo andando perfeitamente. Quando ele coloca o seu olhar nisso tudo, ele simplesmente fala que isso tudo é obra do acaso, é obra do nada, veio do nada por nada, não teve força alguma por trás disso, uma força sobrenatural, simplesmente ou o universo é eterno ou ele surgiu do nada e por nada, simplesmente surgiu. Então, aqui há já uma ideia aí onde base científica já mostra que o universo não é eterno e que, por termos
racionais, você entende que nada não pode produzir alguma coisa, nada é nada. Então, isso a gente pode ver mais para frente, mas isso eu só quero agora destacar o que eles estão afirmando, o que eles afirmam quando vão conversar com um filho seu, quando vão conversar com você. Então, eles vão partir com essas afirmações. Você vai falar Deus, eles vão falar, não, que Deus. Então, eles vão trabalhar toda uma ideia, todo um argumento para fazer você crer que o universo é obra do acaso ou ele é eterno. Esteve aí, nós estamos aqui só de passagem nele. O que eles afirmam sobre o mal? Eles afirmam que o mal existe, e isso é benéfico, né? Não se pode negar a existência do mal no mundo. O mal existe, ele está aí, porque existem algumas religiões orientais que tentam negar a maldade, o mal do mundo. Então, o que os ateus afirmam é que o mal existe, né? A injustiça existe, o mal existe, eles estão aí. Porém, eles vão aqui que para um cristão é que a coisa começa a engrossar, porque eles sempre vão pegar no nosso pé sobre essa questão. Se nós acreditamos em um Deus totalmente poderoso, por que o mal existe? Se o nosso Deus é soberano, é poderoso, se o nosso Deus é amoroso, por que o mal existe no mundo? Se ele não controla, não acaba o mal do mundo, então ele é mal, não é amoroso. Se ele é amoroso, ele não tem poder para acabar, então ele não é soberano. Então, de alguma forma, eles vão tentar nos pegar aqui, entendeu? Eles vão tentar trabalhar, principalmente, assim, o grande argumento de um ateu, de um agnóstico, é sempre essa questão do mal. Esse é o argumento fatal. Se você não souber explicar isso, eles vão com certeza te ganhar, porque eles vão acabar com você aqui. Quando você afirmar que teu Deus é poderoso, teu Deus é amoroso, eles vão entrar com esse argumento, com essa ideia. Isso não é incoerente, você acreditar num Deus amoroso e soberano e o mal continuar existindo no mundo. Então, essa ideia, eles vão trabalhar muito forte. Então, esse é um ponto que você teria que estudar bastante para se defender bem desse ataque. Esse aqui é um ataque frontal. O que eles dizem sobre o mal e como eles questionam os cristãos sobre isso. O que eles dizem sobre os seres humanos. O que um ateu fala sobre um ser humano? O que é um ser humano para um ateu? O ser humano é uma matéria em movimento sem alma imortal, ou seja, ele é só isso, carne e osso. Quando morre, acaba-se tudo. Não tem mundo espiritual, não tem mundo celestial, não tem nada. Acabou-se tudo. Tudo ficou aqui. Então, para um ateu, um ser humano é puramente matéria. Eles são muito materialistas no sentido não de consumo, no sentido que tudo é matéria para eles, tá bom? O que existe é isso que eu toco, é isso que está ao meu redor. Isso é que é a minha verdade, é eu aqui e agora. O que não existe o além, não existe o depois, é só o aqui e o agora, tá bom? Então, um ateu ele vai dizer isso aí para você. O que eles vão falar sobre ética? Lembra que a gente conversou há um tempo atrás sobre absolutos morais e as questões relativistas que a gente ensinou aquela pegadinha do Papaléguas? Então, para um ateu, não existe essa coisa de moral absoluta, não existe moral ou não existe um Deus moral,
não existe códigos morais, não existe uma divindade que tenha feito códigos morais para as suas criaturas. Para eles não existem isso. Para eles não tem isso, não existe absolutos morais. Então, isso é um grande problema para um ateu, porque há uma frase, por exemplo, se Deus não existe, tudo me é permitido. Então, eu não vou querer falar o nome do russo, porque eu vou me engasgar aqui, vai sair errado. Mas um russo escreveu isso aí, eu deixo para o Marcinho falar isso aí. Um russo falou, se Deus não existe, nada me é proibido, tudo é possível. Deus não existe, então o que é moral para você pode não ser moral para mim. Então não existe uma lei moral que controle nada nem ninguém, se Deus não existe, assim por diante. Qual é o problema aqui? O que um ateu vai ter que fazer para tentar te provar ou tentar responder algumas coisas? Por exemplo, como o que o ateu não consegue responder para você de bate-pronto se você começar a conversar com ele. Como surgiram as leis da natureza? De onde vêm? Por que elas são tão exatas como são? Por que estão onde estão? Isso talvez você já está cansado de saber por meio das aulas do Eberlin, né? Tudo foi feito e produzido de uma forma estratégica, totalmente perfeita, totalmente sincronizada. A questão é de onde surgiu, como surgiu. Então, eles não conseguem ainda provar para você, para mim, ou para quem for, como é que surgiram essas leis, de onde elas vieram, por que elas estão dessa forma, posicionadas dessa forma, no lugar em que estão, entendeu? Por exemplo, como a vida, como o fenômeno surgiu. Da não-vida, por exemplo, como a vida, como um fenômeno surgiu da não-vida. Então, esse é um grande problema para um ateu. Como é que surge a vida de algo que não tem vida? Não existe vida. Como é que você vai falar que algo surgiu, trouxe vida, se não existia vida naquele lugar, não existia como? Então, esse é um grande fenômeno que eles têm que explicar, como surge a vida. Então, eu sempre brinco. Francis Schaeffer, uma vez, ele deu esse exemplo. Eu sempre brinco, ou quando converso com alguém que é ateu, eu peço para ele ir no nada. Eu falo, vamos até o nada. Então, eu pego uma folha branca, às vezes, e falo, a folha branca é o nada. Você não tem nada aqui. Você não tem vida, você não tem nada aqui. Como é que essa vida espontânea, a vida, então, como é que essa vida espontânea surgiu de algo que não existia? A vida não existia. Então, como é que essa criação espontânea surgiu? Então, quando eu chego no nada, ele tem que me falar, ele tem que me provar cientificamente, como eles gostam, como é que essa vida surgiu para produzir a vida. Então, se eu não tenho nada, é necessário que tenha a vida ali de alguma forma, para que ela possa gerar uma vida espontânea para criar tudo o que existe hoje. Então, esse é um grande problema que os ateus eles não conseguem responder ainda, como o fenômeno da vida surgiu da não vida, não existia vida alguma. Então você precisa explicar, ou seja, eles precisam explicar isso bem.
como o universo que entendemos como tudo que é físico chegou a existir. Isso é o que o Marcos Eberlin brinca bastante, né? Com aquele exemplo do balão. Você sopra, vai enchendo um balão, de repente ele estoura, como se fosse uma explosão que deu no universo e tudo parou milimetricamente no lugar exato, no ponto exato, tudo ficou perfeito. Mas a grande questão é como tudo isso surgiu de uma forma exata, nos pontos exatos, nos lugares exatos, pensado, tudo perfeitamente colocado em seu devido lugar. Então, eles também não conseguem explicar isso ainda de uma forma satisfatória. Então, essas são questões. Então, parece quando um ateu chega até você como um leão, assim, rugindo, né? Ah, vou te pegar, vou te destruir. E você começa a escutar um ateu, se você estiver totalmente sem nenhum tipo de ferramenta, se você nunca leu nada que trabalhe com essas questões, você vai virar uma presa fácil. Mas, por exemplo, coisas que você pode perguntar simplesmente para eles é como essas leis da natureza surgiram, de onde veio a vida, porque tudo está do jeito que está no lugar em que está e por que tinha que existir isso, em vez de nada. Por que isso surgiu? Não poderia ter sido nada? Ou seja, qual é o propósito disso tudo? Por que essas coisas estão aí onde estão, do jeito que estão? Existe algum propósito para isso? Existe alguma coisa que dê significado a tudo isso? Então, são perguntas que você pode fazer para um ateu, para um agnóstico, e eles vão ter que pensar sobre isso. Então, as coisas não são assim tão fáceis para ele quando ele consegue ou pega alguém que esteja prevenido, alguém que esteja vacinado, tá bom? E talvez aqui, veja aí no próximo slide, você deva escutar Anthony. Esse camarada aqui, ele foi um filósofo que durante mais de quase meio século ele defendeu o ateísmo. Então ele foi um defensor, possivelmente ele foi o maior mentor filosófico ateísta que se possa nomear aí entre os grandes. E ele, assim, trabalhou de uma forma fenomenal para destruir os argumentos da cristandade, os argumentos teístas. Então, Anthony ele trabalhou muito forte na defesa do ateísmo. Ele debateu com os principais defensores do teísmo. E, para falar assim, na verdade, ele pôs muita gente no bolso. Porém, no finalzinho da vida dele agora, ele começou a analisar os seus argumentos e, a partir dessa análise e buscando algo, ele sempre foi sincero na busca pela verdade, ele foi analisando os seus argumentos com as novas evidências científicas. Então, ele escreve isso em seu livro Um Ateu Garante, Deus Existe. As provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Então, esse livro dele tá dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai contar o testemunho dele. Ele não é um cristão, no sentido de seguir Jesus, mas ele é alguém que acredita em Deus. Então, ele conta a sua trajetória dentro do ateísmo. Depois, ele vai analisar os argumentos, principalmente os argumentos neo-ateístas. E, no final do seu livro, ele vai dar
a oportunidade para dois pensadores cristãos falarem sobre os argumentos que ele usou e sobre a ressurreição de Jesus. Então, se você puder ter esse livro, ler esse livro, você não vai se arrepender. Mas veja só o que ele diz. Os líderes da ciência, nos últimos 100 anos, veja só que ele também concorda com a ideia lá dos prêmios Nobel. Bem, como alguns dos cientistas contemporâneos de maior influência construíram uma visão filosoficamente convincente de um universo racional que brotou de uma mente divina. Na verdade, é essa visão do mundo que eu agora considero a mais sólida explicação filosófica para o grande número de fenômenos com que deparam tanto cientistas como leigos. Então, essa é a declaração, uma das declarações fortíssimas que um ex-ateu expõe. E se não fosse, como é que eu poderia dizer? Se não fosse só isso, ele sendo um grande influenciador do ateísmo, ele hoje se tornou o maior crítico, ou um dos maiores críticos, do neoateísmo. Então, os neoateus aí não gostam muito de Anthony. Eles não vão muito com a cara dele. Agora, veja no próximo slide o que aconteceu. Se eu falar para você assim, o que aconteceu? Qual foi a resposta ou as respostas que surgiu do mundo cristão? Será que ficamos acuados, ficamos com medo, ficamos vendidos, eles venceram e isso foi o que aconteceu? O neoateísmo ele nos atacou e vive nos atacando. Eles atacam todas as religiões, principalmente nós, os cristãos. Porém, a turma cristã não se acovardou. Eles partiram para o contra-ataque, gente. Vários cristãos analisaram os pressupostos neoateístas, as argumentações neoateístas. Então, eles analisaram, eles leram os conteúdos, eles leram os livros e eles partiram para o ataque. Então, ao partir para o ataque, você tem aí na linha de frente William Craig. Ele escreveu um livro chamado Em Guarda. Quando eu te der esse slide, eu vou já deixando uma dica aqui. Tenta ler esses livros. Dá para o seu filho ler, para o seu irmão, para sua tia. Né? Presenteie alguém que está no ateísmo ou está em dúvida com alguma coisa, com esses livros que estou colocando aqui para você. Por exemplo, nesse livro aqui, Em Guarda, o Craig ele vai te ensinar a usar os argumentos que ele usa em seus debates com os ateus e os agnósticos. Então, ele te ensina a usar o argumento contra esses homens. E se você não sabe quem é o Craig, por exemplo, o Craig já debateu com todos esses, com 3 dos 4 cavaleiros do neoateísmo, e um que tem fugido dele é o Dawkins, Richard Dawkins. Ele tem fugido do Craig como o diabo foge da cruz. Já tentaram de diversas formas fazerem um debate entre o Craig e o Dawkins e ele não aceita debater com o Craig. Por quê? Porque o Craig coloca todo mundo no bolso. O Craig está entre aí uma das mentes mais brilhantes que o cristianismo tem produzido aí nesses últimos anos. Então, ele tem defendido assim a fé cristã
em várias partes do mundo, ele tem escrito, ele tem blog, ele tem canal no YouTube mostrando armas, mostrando como argumentar, mostrando resposta aos principais questionamentos. Ele tem trabalhado pesado e tem sido uma honra ver esse homem defender a fé em Cristo diante de plateias gigantes ateístas. Você bate lá no YouTube e você vai encontrar vários debates dele contra esses homens aí, em plateias gigantescas de 5, 6 mil pessoas, ouvindo Craig defender os principais argumentos em favor da existência de Deus. Você também tem Alistair, que foi um ateu, e você já vê pelo título do livro dele, né? O que é esse livro? Esse livro é uma resposta ao livro Deus é um Delírio. E o Richard Dawkins é amigo de Alistair, e Alistair escreve uma resposta ao seu amigo. E é engraçado que em uma parte do livro ele fala assim: eu não tenho nem como trabalhar profundamente o livro Deus é um Delírio, porque de fato ali não existe argumentos bons para serem trabalhados. Ou seja, ele já abre o livro assim: não tenho muito o que dizer sobre aquele livro, porque é um livro muito infantil na proposta que está tentando fazer. Mas para alguém que está desprevenido, o livro vai fazer um estrago. Então, Alistair ele vai escrever esse livro, Deus é um Delírio, o Delírio de Dawkins. Tá? Se você puder depois adquirir, é da Mundo Cristão. Esse aqui é o grande professor de Oxford, John Lennox. Ele já debateu com Dawkins. Esse debate está no YouTube, você depois pode acessar lá para assistir. Ele escreveu um livro mostrando que a ciência não tem a capacidade de enterrar Deus. Então, quando um ateu fala a ciência enterrou Deus, Lennox vai escrever um livro mostrando e argumentando que a ciência não tem e não teve a capacidade de enterrar Deus, porque ela precisa dar muitas respostas ainda sobre essas questões. Você tem Ravi Zacarias, nesse livro A Morte da Razão. Ravi também ele é um ex-ateu, morreu há pouco tempo. Ele também foi um grande defensor da fé cristã, assim, um militante em defesa do cristianismo. Ele escreveu A Morte da Razão em resposta ao livro Carta a uma Nação Cristã, ao Sun. Então ele vai escrever esse livro A Morte da Razão, provando os erros argumentativos de Sun no livro Uma Carta a uma Nação Cristã. Então você tem aí Ravi Zacarias defendendo e mostrando que os argumentos usados por Sun são argumentos que não valem. Então Ravi ele é um filósofo, um teólogo, um grande homem, também trabalha nessas questões. Você vai ter depois Deus, a Liberdade e o Mal, de Plantinga aí. Ele é um dos renomados filósofos cristãos da atualidade, um grande pensador. Talvez alguns digam que esse livro do Plantinga aí, ó, ele é um dos principais livros da filosofia da religião no século XX. Nesse livro, ele vai trabalhar em favor da existência de Deus, ele vai trabalhar o problema da questão do mal e o livre-arbítrio. Então, tudo dentro de argumentos filosóficos, científicos. Então, ele vai assim trabalhar profundamente essas questões, dando respostas convincentes aos ateus ou ao neoateísmo. E por último, você tem aí
esses dois livros, o do Anthony e o Dicionário Cristão. Eu tenho só 2 minutos, gente. Pula para o próximo quadro. Eu queria concluir com você. Primeiro, Deus não tenta provar a sua existência. Pelo contrário, ele afirma a sua existência. Então, você tem Gênesis 1:1, você tem João 1, do 1 ao 3. Então, Deus não tenta provar, Deus é. E lembra que eu falei para você lá no início de tudo? Quando eu falei, se Jesus era louco, você lembra das questões? Ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era louco, ou Jesus era quem ele afirmava ser. Então, eu não preciso provar a existência de Deus. Deus esteve entre nós. Porque se Deus não esteve entre nós, Jesus era louco ou ele era mentiroso, como vimos lá na primeira aula. Então, aqui é uma conversa que a gente não tem muito o que conversar. Deus se revelou de forma geral por meio daquilo que criou. Então, Romanos 1:20. Você vê a declaração de Paulo que Deus, ele se revelou por meio, ele revela o seu atributo, ele revela o seu poder por meio das coisas que criou. E Deus habitou entre nós. Então, você sabe aquelas afirmações de Jesus. João 10:33, 1 João 1, do 1 ao 3, João 8:24. Depois você tem todas essas referências para você trabalhar aí na sua casa, para você ler. Eu concluiria com aquilo que Norman Geisler falou. Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Isso também é um livro, tá, gente? Mas, assim, diante de tudo que você lê, diante das provas que aí estão, um ateu ele precisa ter muito mais fé que um cristão para afirmar o que afirma, tá? Eu concluo com a aposta pascual. Quando você aplica isso a tudo que a Bíblia diz, seria mais ou menos assim. Se você acreditar em Deus, e se você estiver certo, você vai ganhar o infinito. Se você acreditar em Deus e estiver errado, você não perderá muita coisa. Sua perda vai ser finita. Se você não acreditar em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Mas se você não acreditar em Deus e estiver errado, você terá uma